Gente, com vocês, o meu mentor, apóstolo Jefferson Neto. Ah, eu estou respondendo perguntas sobre tudo aqui, apóstolo. Eu estou respondendo perguntas sobre tudo aqui, mas alguém me perguntou sobre a frequência. Como é que cria um ambiente de frequência? Aí eu falei, olha, quem é expert nesse assunto é o meu mentor. Aí na hora você entrou, né? Eu tinha que chamar, né? Uau! Que coisa tremenda. Bom, primeiro que expert, né, eu não sou, né, e não acredito que ninguém seja, né, porque é um aprendizado constante, né, constante. O que eu faço normalmente é compartilhar a minha experiência de discipulado divino, né. Eu passei alguns anos sendo ensinado pelo Espírito. Eu até falei na live de ontem, né, que numa experiência que eu tive há muitos anos atrás com o Benny Hinn, eu falando na live de ontem que se o Benny Hinn tivesse dado o passo a passo, que é o projeto Obadias, que é um projeto que nós estamos colocando em ação ano que vem, eu dizendo, se o Benny Hinn tivesse dado o passo a passo anos atrás, quando eu tive essa experiência com ele, teria me poupado talvez uma longa busca, mas por outro lado, de repente Deus queria que fosse através dessa longa busca que eu chegasse às conclusões que eu tenho hoje, né? E porque é muito interessante que mesmo que você ensine a pessoa o caminho das pedras, ela só consegue viver aquilo por experiência, né? Há coisas que você aprendeu ao longo do caminho, mas que só se tornou real para você quando aquilo virou experiência pessoal, experiência própria, né? E essa questão de como se relacionar com Deus na sua frequência, que inclusive é uma coisa interessante, como que começou a pipocar gente falando sobre frequência, né? Vídeos diversos, eu mesmo já fiz vários remix de vídeo, que de repente começou a pipocar gente falando sobre frequência, inclusive a pessoas de vertentes seculares, né? Muito interessante isso. Então, é como se o Espírito Santo estivesse gritando aos nossos ouvidos que há algo que precisamos valorizar e experimentar e colocar em prática. Então, eu defino a coisa da seguinte forma. Você sabe que Deus é energia, né? A Bíblia diz, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. E cientificamente falando, a gente sabe que luz é energia, né? A luz visível é um dos integrantes, melhor dizendo, do espectro que a luz compõe junto com a luz visível e a luz invisível, né? Que é chamado de eletromagnetismo, né? Existe um espectro do eletromagnetismo. Dentro desse espectro existe a luz visível, né? Depois tem a ultravioleta, infravermelho e tem as transmissões de rádio. Tudo isso está dentro de um espectro chamado eletromagnetismo. E a Bíblia diz, Deus é luz. A Bíblia não diz, Deus se parece com luz, Deus imita a luz. Não, a Bíblia diz, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O que significa que Deus é energia pura. Deus é pura energia, só que ele é pura energia em forma de uma pessoa com intelecto, com vontade, né, com os seus atributos pessoais. Mas essa pessoa, que nós chamamos de Deus, ele existe em forma pura de energia, que nós talvez só vamos compreender um pouco melhor depois da morte ou depois do arrebatamento da igreja. Mas hoje a gente tem as dicas bíblicas para a gente ter pelo menos uma noção de em que direção que a Bíblia aponta essa existência divina. Então, quando a Bíblia diz que Deus é luz, a Bíblia está dizendo que Deus Deus existe numa certa frequência, ele opera e se manifesta nessa frequência, e tudo que ele criou, que saiu dele, também funciona e opera numa determinada frequência. Então, tudo na vida é frequência.
Só um minutinho que tem um velho trabalhando aqui, tá me Ok. atrapalhando. Eu não sei que ficaria com nós. É um VEC automático que fica trabalhando aqui e estava me apurrinhando aqui. Então, tudo que Deus faz opera numa certa frequência. Isso eu não estou falando nenhuma novidade até agora. Tudo isso é provado cientificamente. Hoje existem instrumentos, por exemplo, que você pluga na folha da planta que está na sua casa e esse instrumento consegue emitir a frequência daquela planta. Uau! Isso é uma coisa comum, simples. Tem vídeos do YouTube aí à vontade mostrando isso. Você pega um cacto, por exemplo, o cacto emite uma frequência bem baixa. Você pega uma samambaia, já é uma outra frequência, uma frequência mais elevada e etc. Da mesma forma, os demais seres vivos, né? Como, por exemplo, pássaros, animais, pessoas, eu e você. Os nossos átomos agora, as nossas células, estão vibrando numa determinada frequência, né? E assim acontece também com os animais. Então, quando a Bíblia compara o Espírito Santo com uma pomba, compara Jesus com um leão ou com um cordeiro, ou ele mesmo se compara com uma galinha, compara o Pai com uma águia, o que a Bíblia está mostrando é que essas três pessoas que formam o Deus Trino, elas vibram em uma frequência própria. Então, quando Deus vai se manifestar no ambiente, ele se manifesta em forma de energia. Por isso que a gente, em 99,99999% das opções, a gente não enxerga Deus. Porque você não enxerga energia. Quando ele quer ser visto, ele se revela, ele se mostra para quem ele quiser, porque ele é Deus. Mas em 99 e tantos por cento, normalmente ele não é visto, ele é sentido, porque ele se manifesta em forma de energia. Então você está num culto, pensa comigo agora, você está num culto, ok? Nesse culto você quer que Deus cure pessoas, você quer que Deus liberte pessoas, você quer que as pessoas sintam a presença de Deus, você quer que as pessoas tenham experiências sobrenaturais, sejam batizadas do Espírito Santo, falem pela primeira vez em línguas estranhas e etc. Ok, normalmente como que a gente faz isso? A gente faz isso forçando um ambiente pentecostal. É o que eu ia falar quando você entrou. Você cria um climão e repita glória, glória, glória. Exatamente. Então você tem pessoas que são pessoas talentosas, habilidosas, pessoas com certos carismas, que aprenderam muito bem a manipular o ambiente pentecostal, e elas começam então a forçar a barra para que essas coisas que eu descrevi agora aconteçam naquele ambiente. E às vezes acontece uma coisa ou outra esporádica aqui e acolá, acontece por causa da misericórdia de Deus e pelo compromisso que ele mesmo tem, o compromisso pessoal e unilateral dele de cuidar da sua igreja. Então, essas coisas podem sim esporadicamente acontecer, mas elas não são abundantes e elas não acontecem sempre e elas não acontecem em todos os cultos. Razão do porquê quando acontece algo fora da caixa nos nossos cultos, aquilo vira notícia, aquilo vira testemunho o mês inteiro. Verdade. Porque aconteceu algo fora do natural num determinado culto na igreja X, né? Mas quando você lê o livro de Atos, você vê diferente, você vê uma igreja sobrenatural que operava constantemente nessa frequência do Espírito. Então, quando Paulo viajava, quando os discípulos operavam ali no início do livro de Atos, você vê cura acontecendo, Pedro curando o paralítico, a sombra de Pedro curando, Paulo com poder extraordinário e autoridade e tal. Era uma coisa normal isso, era uma coisa comum. E aquilo acontecia porque eles, logicamente, eles tiveram uma vantagem em relação às demais gerações, que é o fato deles terem andado com Jesus e terem visto com os próprios olhos Jesus operar nessa frequência com a maior naturalidade. Uau. O Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e a partir dali o Espírito habitou nele e não saiu mais. Então ele vivia nesta frequência. Jesus vivia 24 horas na frequência do Espírito e na frequência do Pai. Ele orava sem parar. Então a frequência irradiava dele. Por isso que ele não precisava de culto, ele não precisava de ninguém tocando, ele não precisava de ninguém cantando, porque ele irradiava essa frequência
Então, quando ele ordenava a cura acontecia. Quando ele repreendia o demônio se estribuchava no chão e tinha que sair, etc. Porque Jesus era a incorporação dessa frequência. Essa seria a melhor colocação, né? Meu Deus. O escritor aos Hebreus talvez seja o que melhor coloca isso, dizendo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então, Jesus era o resplendor da glória. Então, você imagina, a glória condensada num corpo humano que resplandecia através daquele indivíduo chamado Jesus de Nazaré. E você vai ver que lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 11, talvez, eu acho que é isso, é Abacuque, diz que raios caíam das suas mãos e ali estava escondido o seu poder. Você imagina? No momento Quer dizer, que ele foi curado... Isso se cumpriu literalmente no Monte da Transfiguração, também, por exemplo. Também. Literalmente. Também. Quando ele resolveu brilhar essa glória para que todos vissem, foi literalmente o que aconteceu. Raios começaram a emanar do seu corpo. Né? Então, por que nós precisamos da atmosfera correta e apropriada para essas operações, sendo que Jesus não precisava? Então, eu já dei metade da explicação. É que, número 1, Jesus era a expressa manifestação da glória. Nós não somos. Eu e você não somos a expressa manifestação da glória. Nós somos pessoas que refletimos a glória, que absorvemos a glória e que irradiamos a glória, mas a glória vem sempre de fora para dentro. E uma vez dentro, ela irradia de dentro para fora. Então, a glória não é nossa, ela não é inerente de Jefferson, e ela não é inerente de Ricardo, ou de quem quer que seja. No caso de Jesus, era uma questão de inerência. A glória era inerente a ele. Então, como a glória era inerente e o Espírito Santo agora habitava nele corporalmente, tudo o que ele dissesse ou fizesse aconteceria. Não é o nosso caso. Então, nós temos um caminho. O nosso caminho é um pouco diferente do caminho de Jesus enquanto homem. O nosso caminho para a manifestação do sobrenatural, que é o que nós vamos ensinar no Projeto Obadias, nos eventos do Projeto Obadias, o passo a passo, o nosso caminho é gerar no ambiente em que estamos a atmosfera correta para a manifestação dessa energia, que é uma pessoa, que nós chamamos de Espírito Santo. E para que haja essa manifestação, você precisa aprender a localizar em que frequência ele está operando, naquele momento. Então, começou o culto, o Espírito Santo já está lá, não é que ele vai chegar, não. O Espírito Santo, eu vou até talvez assustar algumas pessoas aqui. O Espírito Santo está 100% presente em absolutamente todos os cultos. Não existe um culto onde o Espírito Santo não esteja. Ele é onipresente. Yes. Por que em alguns cultos, então, ele aparece, ele é perceptível e ele se manifesta e ele opera de forma sobrenatural? É porque em alguns cultos tinha alguém naquele culto que soube como identificar a frequência em que ele estava operando. E aí foi em busca desta frequência. Então, você gera a atmosfera correta, a forma de você gerar a atmosfera correta, melhor dizendo, é discernindo a frequência do espírito. Porque ele tem a frequência própria, a frequência pessoal dele como pessoa, e ele tem a frequência que ele está operando naquele momento, por razões diversas. Guerra espiritual, resistência maligna, operação angelical, histórico da região, cultura do povo. Das pessoas, né? Ambiente das pessoas. Ambiente das pessoas, ambiente social, ambiente interior das pessoas. Então, por essas e outras, tem dias e cultos que o Espírito Santo está operando numa determinada frequência. E o seu papel como ministrante é discernir essa frequência e ir em busca dela. Ir em busca dela. Então, não sei se eu estou atropelando aqui ou se eu estou falando muita coisa ao mesmo tempo, mas... Mas olha só, eu já te vi ministrando várias vezes e eu percebi que você alcança essa frequência em cerca de
15 a 20 minutos após você subir no púlpito. Corretíssimo. Não é isso? Corretíssimo. Agora, minha pergunta, vamos trazer para a prática aqui. Esses 20 minutos, na verdade, são 2 horas e 20, porque vem lá do hotel, onde... Exatamente. Ou esses 20 minutos são 6, 7, 8 anos. Boa. Você entendeu? Boa. Porque é um processo pelo qual você passa para você poder aprender a identificar. Aqui agora vai uma coisa importante, que normalmente eu falo desse assunto em teoria, né? Como um ensinamento generalizado. Mas aqui agora vai algumas questões práticas, talvez sejam importantes. Muita gente aqui antenado, que com pouca dica é capaz de pegar determinadas coisas. O louvor e a adoração é a grande chave da atmosfera para a operação do Espírito. Então, escute bem. Você não pode comprometer o ambiente da adoração por nenhuma razão sequer, nem mesmo para agradar pessoas. Então, uma das coisas, eu estava conversando ontem com um casal de líderes num determinado estado, onde eu vou estar ministrando o ano que vem. E aí, com aquele contato inicial, junto com a minha assessora e o casal conversando e tal, e eles falando, apóstolo, qual é então o procedimento e tal, daqui até lá, e quando chegar o dia do evento? Eu falei, olha, número 1, no dia do evento, o mais importante para mim é que vocês assumam comigo o compromisso de que quando o microfone chegar na minha mão, a partir daquele momento, vocês me dão a autoridade absoluta para fazer o que precisar fazer para que a glória de Deus se manifeste. Porque o único objetivo de eu estar num determinado lugar ministrando é a manifestação da glória de Deus. É a única razão. Eu não vou pregar porque eu preciso pregar, porque eu quero pregar, porque eu quero aparecer, porque eu quero ganhar dinheiro. Se alguma vez eu fui assim, isso já morreu tem muito tempo. Tá? Há uma razão só do porquê eu ministro em qualquer lugar que seja. Eu quero ver a manifestação da glória de Deus, porque é quando as pessoas são curadas, libertas, transformadas, igrejas mudam de destino, pastores são reativados e etc, etc, etc. Tudo acontece debaixo da manifestação da glória. Sandália cresce no pé, a roupa não envelhece, a água brota da rocha, só porque a glória está lá. Tá? Então, eu dizendo para eles, o mais importante é que vocês me deem a liberdade absoluta. Eu tenho um ministro de louvor, que eu ponho em contato com a igreja local, começa tipo meses antes. Primeiro, para passar as músicas têm que ser todas ensaiadas bonitinho, as músicas que eu canto, são as músicas que já foram testadas e aprovadas, são músicas que agradam a Deus e que atraem a sua presença. Não é música da modinha. Naturalmente, desculpe colocar, mas são músicas antigas. São, algumas delas são antigas. Algumas delas são músicas antigas. Porque ela é testada e aprovada por gerações. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Não são músicas da modinha. Qual é a música da modinha agora? Músicas que você vai cantar muito, sugar ela 2 meses, depois ela desaparece, aí já tem alguém gravando uma nova música que vai ser mais modinha por 2 meses. Não são essas músicas. Tá? Então, o meu acordo com a igreja local é, até o momento em que o microfone chega na minha mão, eu não interfiro em nada. A igreja faz o que tem que fazer, o Ministério do Louvor faz o que tem que fazer, etc. Eu não interfiro. Mas quando põe o microfone na minha mão, isso é combinado anteriormente, eu tenho que ter liberdade e autoridade, inclusive para usar o Ministério de Louvor local ou não, usar ele todo ou em parte. Porque durante o andamento do culto, eu estou discernindo. Eu estou com a antena ligada e estou discernindo. E com a vivência que eu tenho hoje, eu detecto, eu sei exatamente quem está envolvido no louvor e que está ali, e que o ego aparece mais do que o espírito, ou que a pessoa não está devidamente conectada ou ativada no espírito, ela está funcionando uma frequência completamente diferente, e às vezes canta muito bem, toca muito bem, e etc. Então, eu identifico tudo isso antes. Então, quando eu pego o microfone, naquele momento, eu começo a tomar decisões, e aí eu aplico aquela regra de Paulo, a ninguém mais conheço segundo a carne. Eu aplico essa regra.
Então, o objetivo é, no final do culto, eu quero que todo mundo tenha a habilidade de dizer: a glória de Deus se manifestou neste lugar. Uma vez que isso aconteceu, pronto, eu cumpri a minha meta. E isso é cumprido com um compromisso inabalável de perseguir a frequência do Espírito. Então, se o guitarrista está fora, eu peço ele para parar. Se o tecladista está fora, eu peço a ele para parar. Se o baterista está fora, eu mando ele parar. Ninguém que esteja fora da perseguição dessa frequência, eu permito que funcione ou que opere naquele momento. Entendeu? E isso tem funcionado absolutamente todas as vezes. Eu fui ministrar em um determinado lugar em que o guitarrista está lá. Eu estou vendo o grupo tocando, eu estou vendo o guitarrista desalinhado do grupo. Não é que ele estava tocando errado. Não, pelo contrário, espetacular o guitarrista. Mas eu estou vendo que ele está operando numa frequência diferente. Estou vendo que o grupo está tentando ir numa direção e o guitarrista está lá. Eu estou olhando aquilo e foquei. Aí quando eu peguei a palavra, e aí começa devagarinho, eu vou calibrando o pessoal que está comigo, devagarinho, vou, e eu estou vendo o guitarrista lá. E eu estou indo, e fui. E o espírito é tão interessante, Ricardo. Não é novo para você o que eu vou dizer, talvez seja novo para alguém aqui. O Espírito Santo se agrava com uma facilidade. Por isso que Paulo nunca disse: não entristeçais o filho, não entristeçais o pai. Ele disse: não entristeçais o espírito. O espírito. Porque ele se agrava com muita facilidade. O Espírito Santo tem ojeriza a expressão de ego. Eu costumo dizer que é muito fácil entrar, mas é muito difícil entrar, mais fácil sair. Para sair é assim, ó. Então, para entrar da segunda vez, no mesmo momento, é quase impossível. Yes, exatamente. Amanhã tudo bem, mas hoje, se eu entrei e sair para entrar de novo, é quase impossível. Exatamente. O Espírito Santo se agrava muito com manifestação de ego. O Espírito Santo não tolera manifestação de ego. Ele não tolera. Então, eu estou indo lá e meu cara. Aí eu cheguei perto dele e falei assim: eu preciso que você toque mais baixo do que todos e que você siga a tendência da adoração. Dei para ele a dica. E ele não conseguia. Não estava nele. Quando chegou um momento que eu percebi que eu não ia conseguir, porque aquele rapaz estava me bloqueando, eu mandei ele parar. Em público. Eu virei para ele e falei: pare já. Não toque nada, pare, por favor. Aí ele meio que assustou assim, parou, tirou a mão da guitarra, e eu fui, o grupo foi encontrando o caminho, fui. Daqui a pouco a glória de Deus no lugar veio. E começou Deus a operar, curar a gente, fazer coisa e acontecer coisa no ambiente, começou a acontecer. Agora eu te pergunto, e se eu ficasse ali cheio de dedo? Mas eu não posso, estou com medo de entristecer o guitarrista, o que vão pensar de mim, não sei o quê, papapá. No final do culto, eu sairia de bem com todo mundo, mas mal com o Espírito Santo. Entendeu? Então, o meu acordo é que as pessoas não sabem qual é o processo de negociação para fechar um encontro dos sedentos num determinado lugar. A minha assessoria, que é muito bem orientada por mim, ela passa por um processo. Nós não pedimos um centavo. O nosso método é outro, completamente diferente. A minha preocupação não é quanto eu vou ganhar, se vai entrar dinheiro, se não vai entrar dinheiro. Também não estou julgando quem faz. Cada um sabe onde o calo aperta. Tá? Isso aqui não é um julgamento. Eu estou falando da minha experiência pessoal. Não, a nossa preocupação não é financeira. A nossa preocupação é se a glória de Deus vai se manifestar nesse evento ou não. Então, o processo de negociação é um processo intenso. E não é nenhuma nem duas vezes que às vezes a gente diz: ok, pelo que nós estamos percebendo, não será possível realizar um encontro dos sedentos na sua igreja. E a gente agradece o convite, o carinho, mas nós não entendemos que o momento ainda é chegado. Como que a gente chega a essa conclusão? Quando eu percebo que há uma certa resistência
da liderança local para confiar no Espírito Santo a ponto de fazer o que for preciso para que a frequência dele seja encontrada, a glória de Deus se manifeste e então as coisas acontecem como vem acontecendo nos encontros dos sedentos. Então, o espírito de adoração, que hoje é uma coisa rara, principalmente no meio gospel, muito raro, muito, eu posso garantir para vocês que estão aqui, essas 100 e poucas pessoas, que hoje está mais raro do que vocês podem imaginar, do que pepita de ouro. Você garimpar hoje um adorador vacinado contra a manifestação do ego no meio gospel é igual você procurar a pepita de ouro em algum lugar no fundo do seu quintal. Apóstolo, eu vou falar uma coisa, se eu estiver errado, que alguém me repreenda. Mas eu tenho observado isso com muita atenção, por vários ângulos. Nós estamos em uma geração que não sabe o que é unção, salvo as exceções. As pessoas não sabem o que é unção, porque a falsa unção, o estereótipo de unção, ele ocupou tanto as igrejas que as pessoas se empolgam, se manifestam e gritam e não sabem o que é unção. E por isso, quando você chega lá no Sedentos e começa lá, Espírito, enche a minha vida. Só no gogó. Tem gente que começa a chorar e outros falam assim, o que está acontecendo aqui? Meu Deus do céu. Por quê? Porque você fez uma coisa que para nós, na nossa época, foi comum durante um tempo. Foi comum durante um tempo. Na década de 90 até a década do início do ano 2000 ali, adoração com unção. Isso era comum. Hoje já não existe tanto. Na verdade, eu pessoalmente, que sou meio radicalzão, é quase raro achar. Então, eu acho que é um desafio para nós hoje também ensinar para esse povo o que é unção. Dar para eles a experiência da unção, como o Sedentos faz, e eu vou fazer agora dia 26 no Prophetic Day aqui no Rio de Janeiro, dá para eles uma experiência, quando eles falaram assim, o que é isso que está acontecendo? Você vai falar o nome disso, é unção. É uma coisa que você não sabia que existia. Novo convertido de 2 anos, de 3 anos, talvez nunca tenha visto isso. Entende? Posso te contar uma experiência que eu tive com a palavra unção? Talvez vai ajudar algumas pessoas aqui hoje. Um dia eu tive uma experiência com Deus em que eu fui levado numa determinada sala, um lugar, uma espécie de, não sei exatamente se era um sonho, um arrebatamento de sentidos, eu não tenho exatamente como dizer. Eu sei que eu fui levado num determinado lugar, uma espécie de uma sala, e nessa sala, uma sala toda branca, com uma mobília branca, tudo muito bonito, muito belo, mas muito diferente. Nessa sala havia vários instrumentos, várias ferramentas, tá? Ferramenta de guerra, instrumentos musicais, tinha um monte de coisa nesta sala, tudo organizado de uma forma assim, a ser usado no momento que fosse preciso. E eu estou naquela sala ali, meio sem saber por que eu estava ali, ou como que eu cheguei ali, e aí veio uma voz e falou comigo assim, você sabe que lugar é esse? Aí eu parei, olhei em volta, falei assim, não, eu não sei que lugar é esse. Aí aquela voz que hoje eu sei que era o Senhor, falou comigo assim, este lugar é a sua unção. Eita! Uau! Por isso que no meu livro, Autoridade Espiritual Plena, eu trago uma definição de unção que eu, particularmente, nunca vi em lugar nenhum. Tá? Porque é uma das coisas mais difíceis de explicar. O que é unção? Unção é uma força, é uma energia, o que é? Um óleo, é um fluir? O que é unção, afinal de contas? A gente sabe o que é poder, a gente sabe o que é autoridade, a gente sabe o que é graça, mas quem consegue explicar unção? Unção é o que, afinal de contas? E nesse dia, o Senhor falou comigo, unção é um lugar espiritual. Meu Deus, uau! Então escute bem o que eu vou dizer para você. Por que você consegue fazer coisas quando você está debaixo de uma unção,
quando você está dentro de uma unção, você consegue fazer coisas que você não consegue fazer depois. Aqui vai a resposta. Pela mesma razão que um cozinheiro só consegue cozinhar quando ele está na cozinha. Não importa o quão bom seja o cozinheiro, ele não consegue fazer as coisas que ele faz na cozinha na sala, nem no quarto. Precisa ter acesso às ferramentas. Ele precisa estar no lugar certo para acessar as ferramentas. Então, unção é muito diferente do que a gente normalmente imaginava. Então, aqui vai a dica agora. Meu Deus do céu, fui tomado aqui agora. Eu também. Inumaraya soia que do Romaya sakande komasai. Inubia nao seia komaya. Neiko ahaya somaya que toro somai. Aramassuri antarabas. Meu Deus. Então aqui vai a dica. Quando você está num culto, principalmente quando você está ministrando, existe um momento em que um portal se abre e esse é o momento em que você entra nessa atmosfera espiritual que nós chamamos de unção. É um lugar no mundo espiritual. Você entra nesse lugar, ele é fabricado para o seu tamanho. Por isso que eu não consigo operar na sua unção. Você não consegue operar na minha. Fantástico. Eliseu não conseguia operar na unção de Elias. Ele pediu porção dobrada. A porção veio dobrada, mas a unção era diferente. Então, essa relação, por isso que eu lembrei de falar disso, porque quando você tocou, eu lembrei logo desse detalhe. Essa relação da unção, que é um lugar espiritual, unção não é uma força, uma energia, unção é um ambiente. Quando você entra nesse ambiente, as suas ferramentas estão todas disponíveis, por isso que você consegue fazer coisas que quando você sai dela, você não consegue mais. É por isso que uma pessoa não consegue... Às vezes, quando eu era pentecostal, eu falava assim, se uma pessoa tem dom de cura, por que ela não vai para o hospital e cura todo mundo? Exatamente. Aí volta de novo naquilo. Por que Jesus operava, então, o tempo todo sem precisar de qualquer tipo de impulso? De novo, aqui vem o segredo. É porque ele vivia integralmente nesse lugar em Deus. Jesus não tinha a deficiência que nós temos. Nós não temos condições de estar 100%, 24 horas por dia, 7 dias por semana e 30 dias no mês, o tempo todo, dentro do ambiente da unção. A gente não dá conta, a gente não tem nem energia física para isso. Então, por causa disso, o Espírito Santo, na sua santa misericórdia, ele nos leva e nos traz a esse ambiente. E quando você está nesse ambiente, mesmo não sabendo do que eu estou acabando de explicar agora, quando você está nesse ambiente, você sabe que você está lá e você sabe que você tem ferramentas que você não tinha antes de entrar nesse ambiente. Razão do porquê as curas acontecem. Hoje eu tenho consciência disso, eu vejo nos olhos do Espírito exatamente o momento em que abre um portal e eu literalmente entro por ele. E quando eu entro naquele portal, tudo acontece com uma facilidade tão impressionante. As palavras de conhecimento, a ministração, as palavras de autoridade contra demônios, palavras contra enfermidade, tudo acontece de uma forma integral, sem que eu precise fazer um esforço, porque não é esforço meu. Não é nada pessoal, você está entendendo? Por exemplo, eu vou dar esse último testemunho aqui agora e vou deixar a sua live em paz. Que isso? Eu invadi a live do homem, meu Deus. Não fale uma bobagem dessa, pelo amor de Deus. Olha bem, que coisa tremenda. A Bíblia não diz que Lúcifer era o querubim ungido? Uhum. Tu és o querubim ungido da guarda, né? Isaías 14, Ezequiel 28, na verdade, e Isaías 14 também fala um pouquinho sobre isso. Tu eras o querubim ungido da guarda. Ok.
Mas agora, olha o que acontece no Apocalipse, quando, capítulo 12, quando é anunciada a queda de Satanás. Diz que ele arrastou a terça parte dos anjos com ele, e diz assim, e o seu lugar não foi achado mais. Eita, é o acesso. É o acesso. Ou seja, a unção dele foi retirada. Quando ele pecou e caiu e traiu a Deus, Deus foi lá, Deus não retirou as habilidades. Olha só, presta atenção no que eu estou dizendo. As habilidades dele continuam. Olha o estrago que ele está fazendo aí há 6.000 anos. As habilidades. Mas Deus tirou a unção. Deus foi lá e apagou o lugar espiritual onde ele tinha acesso para usar ferramentas sobrenaturais divinas. Meu Deus. Por isso o Apocalipse diz, e o seu lugar não foi achado mais. Porque se Satanás tivesse ainda hoje acesso à unção dele, meu filho, nós estaríamos todos no sal a essas alturas. Meu Deus. Não, Deus apagou o lugar, Deus fechou a cozinha para ele. Então ele não tem acesso mais à cozinha para cozinhar as suas maldades. Tudo que ele faz, como ele faz até hoje, é tudo baseado nas suas habilidades inerentes. Ele foi criado com habilidades e a queda dele não cancelou essas habilidades. Mas a unção foi cancelada e graças a Deus que ela foi cancelada para a glória do nome do Senhor. Então, se todo mundo entendesse isso que eu estou te falando, as pessoas não brincariam com unção. As pessoas não brincariam, pastores, obreiros, apóstolos, profetas, etc. Irmãos comuns, as pessoas não brincariam com unção se elas tivessem noção do que aquilo representa para Deus, o valor daquilo e o impacto que aquilo tem no mundo espiritual. Quando alguém tem consciência e opera naquele nível de unção que foi preparado para ela. A razão do porquê você não deve ignorar a sua unção para perseguir a do outro. Você não deve. A sua unção é insubstituível, a sua unção é incomparável. É uma grande crise de identidade espiritual quando você esquece a sua unção para perseguir a do outro. Exatamente. Ó quem entrou aí, ó, Wesley Ross, nosso irmãozão aí, ó. Não, nas minhas lives ele não entra não, ele entrou porque você está aqui. Poxa, Wesley, depois dessa, hein, meu brother? Apóstolo, deixa eu falar aqui. Aproveitando que o Wesley está aí, né? Nós vamos, o apóstolo Jefferson, o apóstolo Jefferson, o Wesley Ross, estaremos em Israel, dia 23 de outubro, saímos daqui do Brasil. 24. Quem quiser ir conosco, ainda tem vaga, está barato, $3.400 em relação a outras agências, a nossa está a mais barata. 9 dias, vai estar o apóstolo Jefferson, eu, o Wesley Ross e o pastor Aguinaldo também vai, quem acompanha sabe do que eu estou falando. Gente, eu tô com pena de Israel. Eu estou com pena de Israel. Outra coisa, com a permissão do apóstolo, dia 26 agora, de agosto, nós teremos aqui em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, um grande dia profético em um hotel. Eu aluguei o auditório de um hotel, de uma sala de conferência de um hotel, um auditório. E ali nós vamos fazer um evento profético de um dia inteiro. E vai estar eu também, o pastor Aguinaldo, estou trazendo do Sul para ministrar aqui, e algumas outras pessoas. E vai ser um evento que eu garanto que vai ser dentro dessa atmosfera de frequência que eu tenho aprendido com o meu mentor. Nós vamos falar de muita coisa, vamos fazer ativação de armas espirituais. Se você tem cajado, traz tecido, traz espada, traz tudo. Vai ser muito forte. Tem que fazer uma inscrição. Então, se você tem desejo, está vendo gente de São Paulo, está vendo gente de Brasília, está vendo gente de Salvador, está vendo gente do Espírito Santo, está vendo gente do sul do Brasil, vários lugares. Se você tem desejo de participar, me chame, meu WhatsApp está no link da bio. Se puder me seguir, já segue aí, no link da bio, e aí eu te inscrevo. Vai ser uma bênção. Eu só não trouxe o apóstolo Jefferson esse ano, porque ele já veio muito aqui no Brasil e está cansado. Ano que vem ele virá no profético dele. E apóstolo, vou falar aqui ao vivo contigo, né? Pode trazer adereços de dança, sim, claro. Só que a gente vai ministrar lá sobre isso. Dia 2 de
dezembro teremos o Prophetic Day em Vila Velha, já temos o local, já temos o povo, tá? Aquela terra lá que você esteve ministrando os sedentos. E ano que vem, meu apóstolo, eu estou ligando isso com toda a força do meu coração. Eu vou fazer o Prophetic Day. Vou fazer lá em Israel, né? Nem que seja meio-dia, Prophetic meio-dia lá. Vou fazer em Israel, talvez junto com a caravana dos sedentos, a gente dá um jeito lá. Vou conversar contigo. Eu vou fazer um em Portugal, lá no Cascais, no Valdirã, Prophetic Day. E eu estou organizando para fazer aí, na sua igreja, com a sua autorização, com a sua bênção. Claro que por nossa conta. Eu tenho aprendido isso contigo também. Estou levantando os recursos todos. Vamos estar aí, porque Deus está ativando de volta algo que tinha adormecido antes da pandemia e agora está vindo com a unção dobrada. Amém? Fica à vontade, apóstolo. Eu vou encerrar também. Eu queria lembrar, já que você citou o caso da caravana do avivamento para Israel, eu queria lembrar que tem pouquíssimas vagas, tá? Só para, caso alguém nessa live tenha interesse, nós estamos falando aí de, se tiver 10 vagas, tem muito. Eu acho que nem 10 mais, não, tá? Não tem 10, não. Porque um tempo atrás tinha 12 e eu sei que já entrou gente de lá para cá, então nós estamos assim com poucas vagas. Se tiver alguém aqui com interesse, tem que fazer o contato imediatamente no privado do apóstolo Ricardo e se programar, porque inclusive, como ainda é em outubro, ainda dá tempo de você dividir em algumas vezes para pagar. Não precisa ser à vista, ainda dá tempo de dividir algumas parcelas. Então, é uma coisa, assim, especial, vai ser uma viagem muito diferente, é uma caravana espetacular, não só pelo roteiro, mas pelo próprio ambiente espiritual dessa caravana. Você já pensou, por exemplo, a gente fazer um ensinamento desse, por exemplo, em loco, você estando lá, na porta do túmulo de Jesus, e você fazer uma ministração sobre a importância, a unção enquanto lugar. Imagina a unção que emana daquele túmulo, você já imagina isso? A unção que emana do cenáculo do Pentecostes, e você fazer uma ministração dessa em loco. Então, é um negócio, é uma loucura, é muito imperdível. E o apóstolo Ricardo está certo, é a caravana mais barata disponível hoje no Brasil para Israel, de tal forma que eu já andei conversando aí com o Wesley, provavelmente vai ser quase impossível repetir esse valor no ano que vem. A gente andou fazendo aí os nossos cálculos, o ano que vem provavelmente vai ter que subir, porque nós temos gente aí fazendo a caravana muito semelhante à nossa e cobrando 5 mil e poucos dólares. Apóstolo, está aqui ó, a Vane Rodrigues dizendo que mandou uma mensagem no privado que o esposo quer ir. Então vamos agarrar logo e abençoar essa irmã. Pronto, quando terminar aqui você já responde. Então, pessoal, quem tiver aí a habilidade, fé para ir, que também é uma questão de fé, né? E você dizer, não, eu vou, você tem que agir logo, tá? Mas como assim que as vagas estão acabando? Não vai quem quer? A questão é o seguinte, gente, é que quando nós trabalhamos com caravana, a gente trabalha, por exemplo, com guia turístico, nós temos ônibus de transporte, tudo isso a gente tem que trabalhar sempre com o limite que nós temos de transportar pessoas na Terra Santa. Então, a gente não pode ter, por exemplo, um ônibus lotado e um outro ônibus do lado com 5 pessoas. A gente vai pagar por 2 ônibus. Então, a gente trabalha sempre com isso. Um número X que enche uma determinada caravana e a gente só pode abrir um novo número se a gente tiver gente suficiente para encher um novo grupo para poder transportar, porque a gente vai viajar Israel de norte a sul, de leste a oeste, né? Então vai ser realmente imperdível. Então não perca a oportunidade, fica aqui o aviso de que são muito poucas vagas disponíveis nesse momento. Inclusive minha esposa já está inscrita, já vai. Olha que maravilha, que bênção. Vai ser muito legal, porque a Zandra também vai, a pastora Zandra vai, tem gente daqui indo, então vai ser bom que a Zandra vai conhecer, ela vai conhecer a Zandra, vai conhecer pessoas daqui, vocês vão conhecer pessoas daqui também dos Estados Unidos, que estão indo comigo, vai ser muito legal, é uma intensificação desses laços gloriosos que nós já temos aí, tanto eu com você, como nós, com muitos aqui conectados, e que vai se tornar assim muito especial. Meu apóstolo, obrigado pelo seu tempo, me alegrou bastante, estava com saudade de fazer uma live contigo. Amém. Abençoa esse povo com esse ensino fundamental, que daqui a pouco eu vou editar e vou botar no YouTube,
Pessoal, Deus abençoe vocês. Shabbat Shalom. Aproveitem a casa, a família. Deus abençoe. Tchau, tchau. Um abraço.